Você não segue a Deus de verdade e eu vou te provar isso hoje. Por muitas vezes, nós pensamos que estamos seguindo a Deus da maneira correta, mas na verdade acontece justamente o contrário e nós nem percebemos. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os erros que muitos cometem e nem percebem quando o assunto é buscar a Deus, e como seguir Ele de verdade. Vamos usar a parábola do semeador de base para esse vídeo. E agora talvez você esteja se perguntando: mas o que um semeador, plantas e sementes tem a ver com minha caminhada? Calma, cara, vamos por partes. A parábola do semeador é importante para entender os tipos de pessoa que tentam buscar a Deus e o erro que muitas delas cometem. Então, estudar ela ajuda como um espelho, onde refletimos o que estamos fazendo de errado. Ficou confuso? Me acompanhe até o final, que a gente vai entender tudo isso. A parábola do semeador basicamente resume 4 tipos de pessoa quando encaram a palavra de Deus. Vamos entender cada uma delas. Porém, antes temos que ler a parábola para entender o contexto geral. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Entendeu? Existem vários erros que as pessoas cometem ao seguir a palavra e nem percebem. Mas como eu vou saber qual delas eu sou? Simples, vamos entender cada uma delas. Felizmente, no mesmo capítulo, Jesus vem e explica essa parábola. Então fica bem mais fácil de entendê-la. É essencial que você reflita agora para saber qual pessoa você é. E eu vou dar dicas de como achar uma solução para estes problemas. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E o diabo vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Essa semente representa aquela pessoa que somente ouve, mas não põe em prática. É aquela pessoa onde a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro sem tocar verdadeiramente o coração daquela pessoa. É como se o seu coração estivesse tão duro que a palavra não toca ele. E você não é transformado. Ou seja, até escuta, mas não está disposto a mudar. Então, o que eu posso fazer para parar de ser assim? 1. Diminua o ruído antes de tentar ouvir Deus. A beira do caminho é um lugar de passagem, barulho e distração. Espiritualmente, isso representa um coração sempre ocupado. Se tudo entra e sai rápido, nada cria raiz. Antes de buscar mais conteúdo sobre Deus, reduza as distrações e tente buscar Ele de verdade. Separe momentos reais de silêncio sem estímulos. A palavra só aprofunda onde há pausa. Um momento só você e Deus. 2. Transforme o que você ouve em decisão imediata. A semente morre na beira do caminho porque não há resposta prática. O erro comum é achar que entender já é suficiente, mas não é. Toda palavra pede uma decisão. Se algo confrontou você, haja no mesmo dia. Ore, mude uma atitude, peça perdão, ajuste um hábito. Quanto mais você adiar sua decisão, mais distante a palavra fica de você. E isso se liga completamente com o passo número 3. 3. Pare de ouvir como espectador e comece a ouvir como alguém responsável. Muita gente escuta a palavra como quem assiste a algo interessante, mas distante. A mudança acontece quando você passa a ouvir como quem sabe que a palavra fala diretamente com a gente. Quando você ouvir uma palavra, pergunte: o que isso revela sobre mim? O que precisa mudar agora? Um coração responsável deixa de ser solo endurecido e se torna terreno fértil. A palavra frutifica onde há envolvimento, não apenas curiosidade. Pessoalmente, eu já fui muito essa semente. Só depois que quis buscar a Deus de verdade, eu, sem perceber, virei outra semente. Uma semente que muitos estão sendo sem perceber e destruindo a sua caminhada diária de forma silenciosa. Fica comigo que eu vou te contar qual é. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes.
A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. Essa semente representa aquelas pessoas que recebem a palavra, mas não se aprofunda nela. E como não se aprofunda, não cria raízes e acaba por não conhecer de verdade o Senhor. Você está totalmente aberto ao Senhor, mas ainda é muito raso espiritualmente. É aquele tipo de pessoa que acha que o relacionamento com Deus é sobre sentimentos ou arrepios. Mas deixa eu te contar, quem acha que Deus é sentimento nunca vai achar Ele de verdade. Pois o relacionamento com Deus não é sobre sentir arrepios. É sobre constância. Amar nos dias bons e principalmente nos dias que você está esgotado. É sobre não cair ou não se afastar mesmo que você ache que está dando tudo errado. Como parar de ser essa semente? 1. Troque emoção por rotina espiritual. O maior erro dessa semente é depender do que sente. A emoção varia, mas a constância constrói raiz. Defina horários simples e possíveis para estar com Deus. Leitura bíblica curta, oração sincera, constância diária. Não espere vontade, faça mesmo sem sentir nada. Raiz cresce no silêncio, não no entusiasmo. 2. Decida permanecer antes da dificuldade chegar. Muita gente só decide seguir a Deus enquanto tudo está fácil. A raiz nasce quando você decide que mesmo no caos você vai continuar, mesmo que tudo desmorone, você vai estar com Deus, pois Ele sempre está com você. Antecipe a crise na sua mente. Entenda que provações não são sinal de erro, mas parte do processo. Aí, quando o calor vier, você não vai se assustar. E quem entende isso não comete o próximo erro. 3. Pare de consumir palavras sem praticar. Essa semente ouve muito, mas aplica pouco. Palavra sem prática cria ilusão espiritual. Você sente que está tudo bem, mas está fazendo tudo errado. Escolha uma verdade simples por vez e viva aquilo durante a semana. Perdoar, obedecer, mudar um hábito, ajustar uma decisão. O que importa é a constância. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Essa semente, diferente das outras, até cresce, mas a diferença aqui é a concorrência. Essa semente não coloca Deus em primeiro lugar e vive preocupada com as coisas mundanas, ansiedade e problemas do dia a dia. Essa pessoa não rejeita Deus, mas não coloca Ele como prioridade em sua vida. Ela vive distraída, deixando com que essas preocupações e os prazeres desse mundo tomem um lugar que era para Deus estar ocupando, fazendo com que ela morra de pouco em pouco, se afastando de Deus pouco a pouco até não sentir mais nada espiritualmente. Para não ser essa semente, é essencial que você 1. Elimine o que compete com Deus. Observe o que mais ocupa sua mente, seu tempo e sua energia. Pode ser excesso de redes sociais, um pecado de estimação, relacionamentos que te afastam de Deus ou preocupações que viraram obsessão. Tire isso da sua vida e coloque a busca por Deus no lugar. É essencial quando você mudar, colocar algo no lugar para que você não volte a cometer os mesmos erros. 2. Organize sua vida antes de tentar crescer espiritualmente. Ansiedade constante, rotina desorganizada e excesso de estímulos sufocam a fé. Crie momentos intencionais de silêncio, leitura bíblica e oração, que não dependam do tempo que sobrar. Seja intencional. Não deixe Deus para a última hora. Trate o momento com Ele como um compromisso importante. Quando você fizer isso, vai finalmente conseguir o próximo passo. 3. Substitua preocupações por confiança diária. Jesus não disse que os espinhos são pecados escandalosos. Ele citou preocupações e desejos legítimos que cresceram demais. Sempre que a ansiedade tentar dominar suas decisões, faça uma troca consciente. Leve isso a Deus antes de reagir. Até hoje, às vezes eu me vejo como espelho nessa semente.
Mas, quanto mais nos distraímos, mais distantes ficamos. E só procurar resolver tudo de uma vez piora as coisas. Devemos seguir o exemplo da última semente. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Essa é a semente exemplo, a que deve ser seguida. Essa semente é aquela pessoa que tem o coração aberto e moldável. Ela quer buscar o Senhor e se aprofundar no amor de Deus, entendendo que não vai ser uma jornada fácil, mas recompensadora. É aquela pessoa que busca a Deus de todo o coração, que se mantém mesmo quando ninguém vê, e que não reage somente pela emoção ou por sentir arrepios quando ora. Essa sim segue Deus e produz bons frutos para o céu. Ah, mas como você é essa semente? A boa semente cria raiz profunda. E raiz cresce longe dos aplausos. Isso significa constância mesmo sem vontade, oração mesmo sem emoção, obediência mesmo sem resultado imediato. A fé que frutifica não nasce de um dia forte, mas de dias comuns, bem vividos com Deus. A boa terra não é perfeita, ela é cuidada. Isso envolve vigiar, distrações excessivas, priorizar coisas que não devem ser priorizadas, vozes que enfraquecem a fé. Jesus diz que a boa semente produz fruto com o tempo, ou seja, ela não desiste cedo, não se compara, não acelera o processo. A boa terra confia que Deus trabalha no invisível antes do visível. Lembre-se, para a planta crescer e todos verem sua beleza, primeiro ela teve que formar raízes. Raízes que ninguém viu, mas que sustentam ela. Talvez você esteja há anos achando que está firme, mas só está sobrevivendo espiritualmente. Se você se sente assim, deixe nos comentários aqui embaixo com que semente você mais se identificou, junto da mensagem "Eu vou mudar por Deus", para que no futuro você volte nesse vídeo e veja a sua evolução na caminhada com Deus. Aproveite também e deixe seu like. Diante disso, notamos que existem 3 sementes que não devem ser seguidas. E a última é o exemplo a ser seguido. A semente à beira do caminho ouve a palavra, mas não deixa ela entrar no coração. A que caiu em solo pedregoso começa animada, mas desiste quando surgem dificuldades. A presa entre espinhos até cresce, mas é sufocada pelas preocupações e distrações da vida. E a boa semente ouve, entende, permanece e dá frutos com o tempo. A palavra é a mesma para todos, o que muda é o coração que a recebe. Mas como receber de verdade a palavra? Caso você esteja com essa dúvida, recomendo ver o meu vídeo de como fazer um devocional com Deus, aprendendo a palavra e aplicando ela no dia a dia.